Olá, amigos do Tribuna Rural, nós estamos chegando no nosso primeiro debate e o nosso assunto de hoje é regularização de terras rurais aqui no Distrito Federal. Um gargalo enfrentado pelos produtores na hora de fazer financiamentos ou em busca de crédito e até nas garantias das terras, para completar a documentação que é exigida pela maioria das instituições financeiras. Muito mais do que isso, é a garantia e a tranquilidade dos cuidadores da terra para continuarem produzindo. Mas tem um impasse: como os produtores vão adquirir essas terras? Os produtores estão ocupando e movimentando o setor produtivo do agronegócio. Mas e o governo? O que está fazendo para atender essa demanda? Para responder essas e outras questões, nós recebemos aqui no estúdio do Tribuna Rural o secretário de Agricultura e Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, Dilson Rezende, seja muito bem-vindo. O Leonardo Mundim, diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da TerraCap, e o produtor Luiz Guest, que está aqui também junto com a gente. E nós vamos começar. Deixa a palavra então com o secretário, que está chegando por aqui. Seja muito bem-vindo, secretário. E um tema que nós já conversamos isso há alguns anos atrás, mas que ainda está em muita evidência, né? Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores. Realmente é um tema que vem se arrastando há bastante tempo, mas já temos boas notícias, né? Eu acho que já avançamos muito. Saímos lá nos idos de 2005, 2006 da licitação. Hoje já fazemos a regularização direta aos legítimos ocupantes. O governador Ibanez deu uma prioridade a esta questão, lançando a central de regularização no primeiro semestre, e mais recentemente ele incluiu a Casa Civil e a Secretaria de Governo para dar mais peso, mais apoio à central, e fazendo agora uma força-tarefa para que a gente possa trazer aqueles processos que estão parados lá há bastante tempo para o trâmite normal do processo de regularização. Bom, tem essa questão da TerraCap também, nós recebemos aqui o Leonardo Mundim. A TerraCap também está empenhada em regularizar essa situação dos produtores rurais, né? Bom dia a todos e todas, bom dia Tiago, bom dia Guest, bom dia secretário. A TerraCap segue uma diretriz do governador no tocante à necessidade da regularização. Nós estamos falando de atividades importantíssimas para o nosso desenvolvimento do Distrito Federal. Os produtores rurais merecem valorização. A lei atual de 2017 veio resolver situações antigas e muito variadas que acabaram sendo declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça. Então essa lei trouxe esse novo tempo, esse novo momento, só que a implementação dessa lei de 2017, que é a Lei 5803, está acontecendo de fato agora, a partir da central de regularização que foi criada pelo governo no começo do ano, e a partir de uma movimentação muito mais intensa da Secretaria e da TerraCap no tocante à efetiva regularização dessas terras de propriedade da TerraCap e também de propriedade do Distrito Federal. E para ter a parte dos produtores rurais em tudo isso, o produtor rural Luiz Guest, um gargalo que vocês enfrentam há muito tempo, né, Luiz? Nossa saudação a todos os debatedores e a todos os que nos assistem. Ao iniciar esse debate muito importante, eu quero dizer que ele enaltecer essa iniciativa, diria até que talvez seja o primeiro debate onde se coloca frente a frente a Secretaria da Agricultura, que é a nossa Secretaria da Agricultura, a TerraCap, que é a proprietária das áreas que a gente ocupa, e o produtor rural. Eu acho que talvez a partir dessa iniciativa a gente consiga avançar mais ainda nesse processo de regularização. Temos bastante leis, inclusive leis federais, leis distritais, decretos, enfim, o arcabouço legal para a regularização eu acho que já é mais do que suficiente. É preciso agora agir e operacionalizar essas leis. E nós vamos agora ouvir outros produtores rurais que mandaram questionamentos para a gente, principalmente nessa questão de vendas de terras rurais aqui no Distrito Federal. Vamos começar então com o nosso primeiro participante. Meu nome é Triel. Eu recentemente regularizei a minha chácara lá no setor de chácaras da Cascalheira. Eu queria saber se o GDF pretende implementar a venda direta para quem já está nessa situação. Olá, meu nome é Christian Triaca, produtor rural do PADEF. A pergunta e clamor que faço às nossas autoridades é qual a geração de produtor rural do DF poderá dizer com orgulho e satisfação que tem a escritura definitiva e a garantia real da qual as instituições financeiras sempre nos exigem. Meu nome é Sidney Peter Isotão. Gostaria de saber quanto tempo que demora para legalizar as terras.
O processo de regularização ele já está em andamento, né? A gente tem aí a questão do reconhecimento da ocupação, que foi o grande avanço que já tivemos, né? Saímos da licitação. E dentro do processo de regularização, a última questão, que depois o doutor Leonardo vai poder falar com mais calma, é o acertamento fundiário, que é exatamente trazer aquele registro para a realidade registral dentro dos cartórios. O que nós temos hoje no nosso processo de regularização são 3 passos. O primeiro, reconhecida a ocupação, processo que ocorre dentro da secretaria, né, os marcos temporais obedecidos e a função social e produtiva da área também já reconhecida. A gente passa para a legitimação da ocupação dentro de um conselho de terras que se chama COREG. A partir daí, aquela área que não está acertada, não está resolvida ainda a sua questão no cartório, é objeto de um contrato que se chama concessão de direito de uso oneroso, que é a CDU, que durante muito tempo foi questionado, mas que hoje os agentes bancários já estão trabalhando, aceitando, estamos evoluindo rapidamente nisto. É o primeiro documento possível. A partir do acertamento fundiário, a gente passa a ter, inclusive, um prazo definido em lei para a migração para a CDRU, que é a concessão de direito real de uso, que é um título, que é um registro público cartorial e que já traz muitas garantias, né? E que tem um custo baseado na retribuição anual ou numa outra possibilidade que a lei trouxe, que é de aquisição de um percentual daquela CDRU, que torna o produtor sócio da proprietária da terra, né, e sem a necessidade de fazer a retribuição anual. O terceiro passo, que é o que a maioria das pessoas que estão nos perguntando, que seria a transferência de domínio pleno, que é a venda, né, é uma questão que está sendo definida, né? Como eu disse, o proprietário da terra está avaliando, inclusive buscando instrumentos para facilitar esse processo, né? A avaliação é feita e a partir da avaliação existe aí uma negociação. Na CDRU, a isenção do ITBI, no momento da transferência de domínio pleno, e haverá sim a incidência de um imposto de transmissão. Bom, Leonardo, diante dessa explicação do secretário, a parte da terra cap é o que para os produtores? Muito bem, a questão da venda, como bem disse o Guest, já tem um respaldo legislativo suficiente. O que nós estamos fazendo agora é preparando o terreno para que a venda venha a ser avaliada pela terra cap. Na verdade, claro que cada situação, cada terra, cada imóvel rural vai ser objeto de uma deliberação da terra cap sobre a oportunidade e conveniência daquela alienação, mas sempre tendo em mente a importância do produtor rural para a segurança alimentar, para o desenvolvimento do Distrito Federal. Dentro dessa preparação que vem sendo feita, para que essa questão já seja colocada e já seja concretizada, nós estamos avançando bastante. Já avançamos muito. Existe uma resolução da terra cap já trazendo os procedimentos para essa opção de compra pelo produtor e nós estamos operacionalizando algumas questões bem interessantes. Por exemplo, boletos. Quando for feita a venda, nós vamos ter que estar prontos para a emissão de boletos para os produtores, que muitas vezes esses boletos não chegam nas propriedades, né? Os Correios têm dificuldade de entregar, não tem um CEP específico. Nós implantamos os boletos rurais online no site da terra cap, sem precisar do produtor vir até a terra cap e sem precisar da terra cap ter que mandar isso via correio e não chegar. Isso já está implementado. Segundo ponto, uma interpretação que nós estamos construindo ainda sobre a questão do desconto de ancianidade. Nós precisamos definir claramente e com a devida vantagem para o produtor rural, porque são heróis e heroínas que estão, né, nos providenciando a questão da segurança alimentar, de modo que esse desconto seja assegurado e da melhor forma possível. Bom, nós recebemos também o Luiz Guest, que é produtor rural. Dentro desses questionamentos, Luiz, o que você tem a passar para o secretário e também para o diretor de regularização, vindo desses questionamentos dos seus colegas produtores também? Pois bem, deu para perceber no depoimento dos produtores
aquilo que eu já afirmei. O nosso grande sonho, nossa grande expectativa é que haja venda direta, e se avançou sobre isso, né? Não tem dúvida, se avançou muito sobre isso, mas o que estamos assistindo que na questão da escrituração, da venda definitiva, ainda estamos no gerúndio, continuamos no gerúndio. Diferentemente do que disse o secretário, por exemplo, ele está certo no que se refere às áreas do GDF e da TerraCap, não há essa possibilidade de vender agora, o que não acontece, por exemplo, nas áreas da União. Nós temos muitos produtores que estão ocupando áreas da União e que vão receber o título definitivo. Não vão receber CDU nem CDRU. Essa compra, isenção de TBI, esse pagamento que ele pode optar por comprar de 40% a 60%, esse desconto de ancianidade, é tudo para comprar CDRU, não é para comprar área. A aquisição, a transferência da área é posterior a isso. Vamos ouvir agora a pergunta da Jalili. Ela tem uma dúvida bem interessante, um questionamento que eu gostaria de fazer também, mas vamos colocar na boca da produtora, por favor. Sou Jalili, moro no núcleo rural Pipiripau. Gostaria de saber a diferença de CDU e CDRU. Senhora Jalili, a CDU, a chamada concessão de uso oneroso, é um contrato sem registro cartorial, ou seja, um contrato feito de modo administrativo, que gera para a senhora um direito pessoal, não um direito real, e inclusive ele não é registrado na matrícula do imóvel. Por que ele é feito? Ele é feito naquelas situações em que a TerraCap ainda não fez o acertamento fundiário registral da área, ou seja, ainda não pegou aquela fazenda e criou os lotes específicos para poder regularizar o lote específico. Então regulariza-se uma poligonal através desse contrato CDU. Já a CDRU é a concessão de direito real de uso, ela é uma prima da propriedade. A propriedade também é um direito real, tal qual o uso é consignado na CDRU. A CDRU é feita por uma escritura pública. Depois que ela é feita a escritura pública, ela é levada a registro imobiliário e ela pressupõe a criação prévia de um lote específico onde está a ocupação. Ou seja, ela fica na matrícula daquele lote que foi especificamente criado. Uma pergunta direta para você, Leonardo, também acho que o Dilson pode estar interferindo. Qual a dificuldade para o produtor rural hoje do Distrito Federal chegar até essas concessões? É difícil? Tem alguma coisa no meio do caminho? Tem um trâmite para ser feito? Porque é um gargalo para eles e que o que nós recebemos aqui na redação do Tribuna Rural diariamente são esses empecilhos que é colocado por parte do governo. Então, qual a forma mais fácil de chegar até essas concessões? Me permite? Por favor. Vou atravessar, meu amigo. Como eu disse, o processo de regularização passou por muitas idas e vindas. É um processo que sofreu um descrédito por parte desses produtores, desses ocupantes de áreas públicas durante os anos. E com essa legislação que hoje já existe, né, o processo já está totalmente definido. O que precisa é que as pessoas entendam melhor o processo, um dos objetivos de aqui estarmos é esse, entender que qualquer dos 3 documentos, logicamente o preferido pelos nossos amigos é a venda, é a transferência plena, mas todos dão garantia. Mesmo a CDU, que é um documento precário, né, já te traz garantia. Inclusive você pode alienar, você pode vender e a TerraCap faz a anuência e transfere o contrato. Como disse, são inegáveis os avanços. Teria sido pior ou não, porque na verdade está se buscando aqui que a CDU e CDRU sejam válidos como instrumento de crédito rural. Isso já aconteceu. Quando se criou o PADEF, por exemplo, em 1977, os direitos emergentes de contratos de arrendamento, nem era CDU, nem CDRU, era outro nome. Esses direitos valeram como garantia de crédito rural, inclusive avaliados acima das escrituras ao redor de Brasília.
Então, na verdade, buscar CDU e CDRU, se tentando que elas sejam válidas para o crédito rural, e elas válidas, inclusive está disciplinado no Manual de Crédito Rural, é um avanço dentro desse contexto, mas nós voltamos a insistir como produtores, nós não queremos ser diferentes dos outros, nós não queremos ser discriminados, nós queremos ter o mesmo tratamento de todos os produtores rurais do país, somos tratados diferentes dos demais produtores. O problema fundiário, ele é no país inteiro, né? De norte a sul. Nós tivemos uma reunião do Conselho Federal Nacional de Secretários de Agricultura, no início do ano aqui em Brasília, e a principal pauta foi a questão fundiária, que atinge todos os estados brasileiros. Então, o DF tem uma particularidade, mas todos os estados também têm o mesmo problema. Com relação à titulação das terras pelo governo federal, a lei a que você se refere principalmente hoje, a 13465, ela não se aplica a qualquer área, ela se aplica às áreas oriundas de reforma agrária, que não foram objeto de titulação ainda. Então, a titulação não é genérica e para todos os ocupantes. Eles têm que ser oriundos do processo de reforma agrária. Seu Guedes, essa angústia do senhor é nossa também. Eu também me sinto angustiado toda vez que eu vejo que alguma coisa que poderia ter sido feita décadas atrás ainda não está pronta. E nós corremos para que isso aconteça. Então, a TerraCap, ela não busca especulação imobiliária. Hoje, estou falando desse momento do governo Ibanez Rocha. Ela não busca especulação imobiliária. A TerraCap é uma agência de desenvolvimento do Distrito Federal, na área urbana, na área das igrejas, na área das empresas, na área rural. Ela tem esse foco do desenvolvimento. Se por acaso essas terras que a TerraCap gerencia passassem para ou voltassem para o DF, aí todo o processo, obviamente, não teria como andar. Por quê? Qualquer tipo de venda teria que ser precedida de uma audiência pública, de uma lei específica autorizativa, e não se teria mais a possibilidade da venda direta. Teria que ser por licitação, com todos os interessados concorrendo. Achei interessante a metáfora. O diretor da TerraCap usou uma metáfora agrícola para a situação urbana. Nós que adubamos e plantamos, ainda não chegamos a essa colheita tão almejada que é a escritura definitiva, o direito à propriedade. Então, o produtor que faz isso, que ele usou como metáfora na cidade, não está sendo tratado diferentemente. O senhor falou um ponto muito importante, que é essa convergência de interesses pelo Distrito Federal. É importante destacar que quando a gente fala de empresa pública, nós estamos falando de gestão da empresa pública. No fundo é isso. A empresa pública ontem era uma coisa, a empresa pública hoje é outra coisa, a empresa pública amanhã vai ser outra coisa, porque o que vale é a gestão que está nela. Não existe uma família por trás, como numa empresa privada, não existe proprietários por trás daquela empresa, como numa empresa privada, de ações, né, que vão dirigindo os rumos de uma maneira mais uniforme, né? O que mais vale para uma empresa pública ser bem-sucedida nas suas tarefas, nas suas atividades fins, é a gestão que ela está tendo. Então, o senhor acaba conversando não com a TerraCap, o senhor acaba conversando com a gestão que está à frente da TerraCap. Né? Essa gestão de agora é uma gestão de parceria mesmo. Então, daqui a pouco o secretário Dilson vai também dar a sua palavra a respeito disso. Temos mais duas participações de produtores rurais. Sou produtor rural, tercicense, aqui do PADEF. Se passaram mais de 40 anos, secretário disso, e a gente vê a preocupação do governador Ibanez para que aconteça de vez a regularização fundiária. O que o senhor nos responde referente a essa questão? Qual o prazo para fazer o pedido de regularização? Pessoa jurídica pode fazer o pedido de regularização também? Então, respondendo ao nosso amigo Dercicense, produtor rural antigo de Brasília, o processo de regularização, por tudo que foi dito aqui, está avançando, né, desde a lei de 2017 a gente tem conseguido avançar. Acho que ficou claro, né, a despeito aqui do nosso amigo Guedes está enfatizando tanto a venda, ficou claro que o Estado
não tem interesse nenhum em não fazê-la. Nós estamos apenas buscando os meios de fazer, né? Uma decisão que a gente espera em breve. Eu tenho certeza que o governador Ibanez, quando assistir esse debate, vai nos cobrar com mais veemência. Então, estamos imbuídos, sim, de fazer. Gostaria de fazer um apelo, né? Primeiro, respondendo à pergunta da nossa produtora, o prazo final para ingresso com o processo junto ao governo do Distrito Federal, na Secretaria de Agricultura, é no dia 15 de abril de 2020. Esse prazo se esgotaria no dia 12 de abril de 2019. O governador, no início do ano, enviou uma mensagem à Câmara Legislativa prorrogando esse prazo por mais um ano, né, para que a gente buscasse tanto uma divulgação melhor, como resgatar aquela credibilidade do produtor no processo. Obrigado, secretário. Nós temos mais uma participação de um produtor, por favor. Meu nome é Zaqueu, sou produtor e morador aqui da Fazenda Larga. Gostaria de saber qual é a segurança dos produtores que estão em áreas apropriadas em comum. O seu Zaqueu está falando de uma situação, que são as terras desapropriadas em comum, que dizem respeito a 9% do território do Distrito Federal. São áreas em que a TerraCap é dona, mas junto com outras pessoas. Ela é dona numa espécie de condomínio, junto com diversas outras pessoas. Nós constituímos, em julho desse ano, um grupo na TerraCap chamado Grupo RTC, Regularização de Terras Desapropriadas em Comum. Esse grupo está tendo reuniões quinzenais e o trabalho dele vai ser identificar essas áreas, diagnosticar, individualizar essas áreas, localizar os coproprietários registrais que estão em condomínio com a TerraCap nessas áreas, depois trazê-los para um acordo de divisão e demarcação amigável e, formulado esse acordo, obtido esse acordo, apresentaremos em juízo, coletivamente, né, ou seja, a TerraCap junto com os proprietários daquelas áreas específicas, ações judiciais pedindo homologação judicial depois da oitiva do Ministério Público. Bom, as dúvidas são muitas, mas o nosso tempo é pouco. Eu quero passar a palavra aqui para o Luiz Guedes, que é produtor rural. Vou deixar também seu questionamento, Luiz, e também as suas considerações finais. Bem, eu queria voltar a essa informação que o nosso secretário da Agricultura acabou de passar, que é essa questão de prazo. Aqui no Distrito Federal, como você viu, a situação fundiária é uma colcha de retalhos. Ali o produtor que nos antecedeu aí falou que qual é a segurança que tem aquele que está em área em comum. O diretor explicou que essas áreas em comum são 9%. Enfim, tudo que nós estamos falando aqui se refere à regularização de áreas do GDF ou da TerraCap. Existem outras áreas no Distrito Federal que não são da TerraCap nem do GDF e que também carecem ou preocupam a regularização. São as áreas da União, tem áreas não desapropriadas, áreas em particular, enfim. Então, a dúvida que o produtor tem, e eu quero ver se eu posso esclarecer e tranquilizar o produtor, é o seguinte: o produtor, para saber se está em área em comum, para saber se está em área de TerraCap, se está em área da União, ou se a área dele não é desapropriada, só tem uma forma, é encaminhar o processo de regularização na Secretaria de Agricultura. Nós estamos lá no COREG, como falou o secretário, é a fase final do processo de regularização, estamos lá representando os produtores, no intuito de ajudar, de orientar, né, nesse trabalho. Então, o que eu aconselho ao produtor rural é que observe esse prazo para não ter mais insegurança ainda. E a forma dele saber, ele não tem nada a perder, esse processo não custa. Então, que encaminhe o seu processo junto à Secretaria de Agricultura. Eu quero enaltecer que a Secretaria de Agricultura, não só na pessoa do Dilson, mas todos os que o antecederam até então, ela sempre esteve ao lado do produtor e o principal trabalho dela é manter a agricultura da forma como está e assegurar, da parte que lhe cabe, a maior segurança possível para manter o homem do campo na sua atividade. Eu passo a palavra, então, ao Leonardo Mundim, diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da TerraCap. Agradeço a sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Tribuna Rural. Muito obrigado. Eu também agradeço por essa oportunidade de falar um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido. Agradeço ao seu Guest, especialmente pela disposição que ele tem mostrado nesse trabalho conjunto ou nessa adubação coletiva que estamos fazendo para que
as coisas realmente passem a ter um resultado mais concreto, que realmente aconteçam, né? E no tocante à Terra Cap, as terras que já são dela, né, ela está implementando essa regularização. As terras que ainda não são claramente dela, como é a situação das terras apropriadas em comum, ela está definindo o que realmente a ela pertence, para que ela possa também fazer a regularização desses produtores. Obrigado aos produtores que fizeram as perguntas, que participaram desse programa e enriqueceram-no com essa ideia principal, que é de esclarecimento, de estarmos aqui todos tentando trazer mais informação para que você, produtora rural do Distrito Federal, possa ter mais segurança jurídica, possa ter mais caminhos para conseguir regularizar a sua propriedade, regularizar a sua ocupação. E a Terra Cap, nessa gestão do governador Ibanez Rocha, juntamente com a SEAGRE, parceira nesse processo. Muito obrigado ao Guedes, muito obrigado ao secretário Dilson pelo apoio e por estarmos trabalhando, talvez como nunca, de uma forma conjunta, de uma forma harmônica, de uma forma muito consensual, da Terra Cap com a SEAGRE, com o objetivo final, que é conseguirmos um excelente gerenciamento das terras rurais do Distrito Federal, com a valorização merecida dos produtores e produtoras, que são verdadeiros heróis na sustentação e no desenvolvimento rural de nossas cidades. Muito obrigado. Agradeço ao Leonardo Mundim e agora, suas considerações finais, o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, Dilson Rezende. Tiago, obrigado. Agradecer ao nosso amigo Guest, Leonardo Mundim, agradecer aos produtores que mandaram suas perguntas, a gente espera ter sido esclarecedor. Agradecer ao Guest aqui as palavras com relação à regularização. Realmente é muito importante que as pessoas venham para o processo, né? No processo ela fica sabendo exatamente a situação fundiária da sua área. Mesmo que esteja em área particular ou que seja, a gente já informa. Então a segurança que a pessoa tem. Então fica bem claro que é importante vir para a secretaria, vir para o processo de regularização, né? A nossa subsecretaria de regularização fundiária tem feito ações nas comunidades, a gente espera intensificar isso. Os escritórios da Emater também são um ponto onde pode ser buscado informações, além do telefone que eu falei, do 3051-6405, e a própria Secretaria de Agricultura também está à disposição, a Terra Cap, na diretoria do Dr. Leonardo. Enfim, existe toda uma equipe à disposição para que a gente tenha sucesso nesse processo, e a gente espera muito em breve estar aqui de volta, Tiago, trazendo notícias melhores ainda, né, que a gente tenha por parte dos produtores um reconhecimento melhor ainda deste processo, que a gente possa atender. Como governo do Distrito Federal, a gente deixa aqui o nosso empenho de chegarmos ao final desse processo que se arrasta há tanto tempo. Então, obrigado, secretário Dilson, obrigado também aos produtores que participaram com a gente. E você de casa, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você quer colocar em debate? Mande um e-mail para nós, redacão@tribunarural.com.br, e também no nosso site, www.tribunarural.com.br. Um abraço a todos vocês. Esse é o Tribuna Rural, o elo entre o campo e a cidade.